Ok, mais uns segundos e começa a transmitir. Queres quanto tempo? Uma horinha? Ok, já estamos. É o que for preciso, mas uma hora mais ou menos. Ótimo, Certo. então, muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Deixa-me só aqui confirmar se já começou aqui. Penso que sim, exatamente. Então, muito boa tarde a todos. Estou realmente super feliz por estar aqui com todos vocês hoje. E hoje temos aqui um convidado super especial. O Rui Miguel, é embaixador civil, professor universitário, gestor internacional e um dos líderes pioneiros da LifeWave na Europa. E, sem dúvida nenhuma, ele é o grande culpado de tudo aquilo que está a acontecer, em conjunto, obviamente, com toda a equipa, mas tudo nasceu de ele olhar os olhos de um homem e ter acreditado, apesar de estar com outras pessoas nessa reunião e elas não acreditaram. E vamos começar por aí, Rui. Vamos começar por quem tu és, ok? E como é que a LifeWave chegou à tua vida. Bem, em primeiro lugar, Silvio, um grande abraço para ti, obrigado. Eu gosto de falar com pessoas felizes, tu és feliz e eu agora gosto porque essa energia passa para aqui. E eu espero que toda a gente esteja a ver hoje aqui a gravação e a live. Sintam esta felicidade do Silvio, parece um homem renovado, com esta vontade de contribuir, que é a coisa mais importante do mundo. Eu acho que a primeira coisa que me define é vontade de servir, é estar ao serviço. Eu não me canso sempre desta analogia com o ténis, porque para quem gosta de desporto e ténis em particular, sabe que quem tem o melhor serviço normalmente ganha, não é? Quem ganha os serviços ganha o jogo, tipicamente. E eu acho que a força do serviço é aquilo que determina a força de uma vida. E eu sou muito servidor, eu acredito numa liderança servidora, acredito em nos darmos aos outros. Eu sou pai, em primeiro lugar, sou pai, sou, como tu disseste muito bem, sou diplomata civil, sou alguém que trabalha a favor dos outros, também no equilíbrio empresarial. Trabalho há muitos anos com pessoas, líderes de todo o mundo, sou professor universitário, portanto acabo por lidar com pessoas, transformação de pessoas, ajudar aos sonhos de pessoas. É engraçado, tu falares muito nesta crença no acreditar. Eu acredito muito, eu pessoalmente, que a força de um sonho, sou muito humanista personalista, significa que as pessoas, eu acredito que as pessoas, uma pessoa pode mudar completamente o mundo e o caminho de alguém, e é muito essa lógica que eu também quero. E também sou um amante da inovação, trabalhei sempre em empresas americanas, na maior parte dos casos, também fundei empresas, fui responsável de inovação e de marketing do Instituto de Nanotecnologia de Portugal, neste caso em Braga, portanto, a tecnologia não é uma coisa estranha para mim. Agora, o que eu acho, sinceramente, Silvio, a razão pela qual estamos aqui a falar é que nos encontramos dois num projeto de dimensão mundial que utiliza a tecnologia para revitalizar a vida e as células terminais, que faz de nós, se calhar, pessoas muito mais à frente, não que estamos à frente de ninguém, nunca é isso, mas à frente no acreditar e na visão. Porque eu acredito, se alguém que está aqui a ver hoje também passou como eu a pandemia, que eu acho que uns passaram melhores do que outros, a pior coisa que pode haver é ter uma pessoa doente à nossa volta e nós próprios estamos doentes. E eu acredito muito quando nós estamos ao serviço dos outros, somos líderes por natureza na nossa vontade. Eu não sou líder de ninguém, sou líder de mim próprio quando tenho essa sorte de me resgatar todos os dias. E quando nós encontramos uma ferramenta, um veículo, uma plataforma para mudar as vidas, então significa que tudo à tua volta é uma bênção e tudo o que acontece são oportunidades. Por isso, o Rui Miguel Coelho é uma pessoa simples, normal, adora aprender, adora comunicar, adora partilhar emoções, mas acima de tudo gosta de simplicidade e de propósito, que é aquilo que eu vi neste projeto que nós vamos aqui falar, que é a razão pela qual está tanta gente à procura de algo na vida, está à procura de uma saída, de uma entrada, o que queres que tu chames, que eu acho que nós encontramos aqui na forma como começámos há 3 anos atrás, em Portugal em particular, mas no mundo inteiro, porque temos hoje pessoas portuguesas por todo o mundo, começámos um movimento, eu chamo-lhe uma missão, mas um movimento de resgatar a vida através de uma plataforma que reativa células terminais. Eu não quero falar para já muito mais, já vamos falar ao longo da conversa, mas eu acho, como tu dizes muito bem, Silvia, tornámos aqui um imã saudável de pessoas que querem mais da vida e pessoas que se querem dar com pessoas que têm que ter várias características, entre as quais eu destaco já três. A primeira são pessoas que têm consistência. As pessoas que realmente querem mais da vida são pessoas consistentes, que fazem todos os dias alguma coisa de bom e que permanecem nessa consistência de entrega, os valores não mudam e nessa parte conseguem continuar. Segundo, são persistentes. Há uma coisa, Silvio,
e se calhar tu vais concordar comigo, que os maiores líderes do mundo, sem exceção, são pessoas persistentes, persistem naquilo que acreditam. São pessoas, às vezes, são mais empoderados, são mais enfocados, são mais, vá lá, picamiolos às vezes, porque são chatos, porque acreditam naquilo e vão, continuam, não largam. Eu acredito nessas pessoas, eu quero ter essas pessoas à minha volta, eu sempre tive carreiras comerciais e sempre quis pessoas na minha equipa com essa capacidade de persistência. E o terceiro, é muito raro de encontrar neste equilíbrio com os dois primeiros, que é a resistência. E aí, Silvio, desculpa dizer-te, é uma pérola quando encontramos alguém que seja ao mesmo tempo consistente no que acredita, persistente no que faz e resistente na atitude que tem perante aquilo que acredita. Então, aquilo que eu te quero passar já é que, se calhar, a parte magnética do que nós construímos na X39 LifeWave é uma cultura que atrai pessoas que tendem a ser consistentes, persistentes e resistentes numa missão maior. E está-se a tornar tão mágico porque, na verdade, eu sou um outsider aqui. Eu quero dizer que eu não devia estar aqui a falar contigo enquanto pioneiro da LifeWave. Foi um acaso que o universo me convidou no meio de tantas voltas a ser. E eu acho que hoje olho para trás, o meu orgulho é ver tantas vidas transformadas e tantas ainda que vêm agora aí pela frente, porque estamos só mesmo a começar. Rui, mas vamos falar de uma coisa que é muito importante, que eu cometi esse erro, muitas pessoas cometeram esse erro, o próprio Paulo Alves e a Liliana cometeram esse erro, e tanta gente cometeu esse erro, e eu gostava, sei lá, às vezes é o universo, é o nosso timing, é tanta coisa, mas tu soubeste deste negócio, foste aos Estados Unidos, ias para outra coisa e reuniste com o Steve Merritt. E tu e o Paulo e a Liliana tiveram exatamente na mesma reunião. Aliás, a Liliana nem quis ouvir, estava na piscina, mas tu e o Paulo estavam lá. E realmente tu tiveste um grau de acreditar diferente do Paulo. O que é que, o que é que visão é que tu captaste? Uh, que olhar, que olhar é que o Steve transmitiu para, não havendo nada, porque hoje é fácil para mim e para muitas pessoas acreditarem no projeto, porque, quer dizer, os testemunhos, é impossível não nos rendermos. Nós já vamos falar um bocadinho do que houve ontem à noite, na conferência de ontem à noite, mas quem prestar um bocadinho de atenção, é impossível não nos rendermos aos testemunhos. É impossível, é impossível. E em relação, obviamente, falando de negócios, hoje os resultados são incríveis. Mas naquela altura nem sequer o Steve estava a começar. Se calhar foste das primeiras pessoas a quem o Steve falou deste projeto no mundo inteiro. E o que é que te fez acreditar? O que é que sonho, que visão é que o Steve te passou, que tu compraste e eu não tivesse a capacidade de comprar, nem o Paulo tivesse a capacidade de comprar? Olha, tu vais tocar numa coisa que para mim é talvez o sentido maior daquilo que eu faço. Eu digo sempre que este projeto, chama X39, tem uma tecnologia que reativa células terminais. E essas células terminais permitem que nós tenhamos mais saúde. Agora, há várias dimensões de saúde. Há saúde física, há saúde mental, ou seja, a forma como a nossa mente se prepara e acredita. Há saúde emocional, pessoas que têm emoções saudáveis, não se deixam prender a emoções que são negativas, ou de baixa frequência, se quiseres falar em física quântica. Temos saúde relacional, a relação das pessoas umas com as outras, e temos a saúde espiritual. Temos mais, mas essas são, para mim, as cinco principais. Há uma frase na Bíblia, eu sou crente, eu sou uma pessoa formada em economia, e toda a minha vida, eu acho que durante os primeiros 45, 47 anos da minha vida, eu fugi da crença profunda por razões familiares, razões de crescimento, razões várias que hoje não vou aqui falar. Mas quando tu chegas a uma fase onde eu tinha tudo, tinha sido diretor-geral de multinacionais, tive equipas gigantes, sob minha supervisão, lancei empresas, estudei no estrangeiro, era reconhecido, fui fundador de vários movimentos de empresários a nível mundial, fui conselheiro económico de várias estruturas públicas e privadas, enfim. E te sentes vazio. Eu em 2022, 2021 na verdade, mas 2022 senti muito vazio, porque não sei se foi a pandemia ou não, mas eu encontrava-me numa altura que eu tinha tudo e não tinha nada, tínhamos esvaziado internamente. E não é que eu não tenha valores, porque tenho, mas acho que os perdi. Não sei porque deixei-os noutra carteira, noutro bolso e não os encontrei durante algum tempo. E na verdade,
eu andava a procurar alguma coisa. E diz biblicamente, quando tu procuras, encontras. Há uma frase bíblica, não sei qual é o testamento que fala nisto, mas diz, se tu procuras, vais encontrar, ou encontras. E eu, na altura, eu tomei uma decisão no dia 4, perdão, no dia 3 de abril de 2022, de que provavelmente eu, por mim, sozinho, que eu sempre tentei, eu sou uma pessoa muito centrada na minha força, Deus deu-me um poder enorme de concentração, de força, de levar tudo à frente no melhor e pior dos sentidos, e de facto eu contei muito comigo e muitas vezes nem sequer conseguia acreditar que os pilares podiam estar noutra dimensão. E eu, na altura, senti-me tão vazio e sozinho nessa minha busca que resolvi entregar-me a Deus, vamos dizer assim. O que é que eu fiz? Estava numa situação um bocadinho mais delicada e disse: Olha, Deus, falei com ele. Eu não sei rezar, não sei orar, não sou espiritualmente desenvolvido, nem sou muito culto nessa área, leio algumas coisas, mas naquela altura eu tive necessidade de falar com algo superior. Acreditem o que quiserem, natureza, energia, universo, cada um de vocês há de ter a explicação. O que quiserem. Eu não quero aqui impor nem visões, nem crenças, quero é que vocês entendam que há algo maior do que nós. Há algo maior do que nós. Nós somos luz, fisicamente, em termos de física e de estrutura da astronomia, nós somos luz, nós começamos com uma centelha de luz. Aliás, quando se vê ao microscópio, quando se vê em microscópios muito pequenos, de grande escala ou de pequena escala, o nascimento de uma célula, a primeira célula estaminal, há uma explosão. E quando se vê o colapso de um corpo, nomeadamente há um vídeo que demonstra o coração na última batida, há também um colapso, uma luz que se liberta como fosse a final. Portanto, estas explosões de luz é o que na verdade nós somos. Nós somos um conjunto de químicos que interagem entre elas de forma com correntes elétricas para ser um corpo humano unido pela luz que passa entre nós. E na verdade, a mim faltava-me luz espiritual na altura. E eu entreguei-me e disse assim: Olha, Deus, eu sozinho não consigo, porque sinto-me vazio, tenho tudo à volta, mas parece que estou vazio. Tudo o que eu fizer a partir de agora, ou tudo o que eu fiz até agora é teu, de mérito, e mostra-me o caminho. Eu pedi mesmo, mostra-me o caminho, mostra porque eu não estou a conseguir sozinho. E se calhar já fiz muita coisa, mas não estou a alcançar aquilo que eu acho que vim cá fazer. Eu não sei explicar, Silvio. Se calhar vai haver muitas pessoas aqui que vão achar que esta conversa um pouquinho não tem tanto conteúdo ou não é tão palpável, mas para alguém de economia fazer uma coisa destas é porque eu cheguei a um ponto onde a minha crença foi totalmente concentrada naquele momento. Eu posso dizer que aquele momento, dia 4 de abril de 2022, parece que abriu uma autoestrada de conhecimento espiritual, como sempre esteve à minha volta, mas eu não via. Aliás, costuma-se dizer que o essencial é invisível aos olhos, já dizia o autor do Príncipezinho, é uma frase que eu gosto muito e que às vezes cito nas conferências, que na verdade o essencial é invisível aos olhos. Mas a verdade é que eu, nessa decisão, parece que o mundo conspirou para me pôr uma autoestrada de oportunidades. Uma delas, eu na altura estava a escrever o livro do Steve e da Gina Merritt, por pedido do Steve, porque eles queriam contar uma história de 35 anos de indústria, e pediram para eu elaborar um livro. Eu tenho uma editora e também escrevo muito e também leio, então comecei a fazer o livro deles. E ia aos Estados Unidos, em passeio, com o Paulo e com a Liliana, já agora, Paulo Alves e Liliana Alves, a quem mando já daqui um beijinho por gratidão por tudo o que nós já passámos juntos. A nossa intenção nos Estados Unidos não era negócio, não era oportunidades, não era nada, era três amigos a passear livres, soltos, de Miami, Los Angeles, Califórnia, praia de Santa Mónica, Malibu, aquela viagem de sonho, foi incrível, extraordinário. Mas quis Deus que na altura nós estivéssemos na altura íamos para o West Palm Beach. Tivemos num sítio chamado Fort Lauderdale, num pontão que entrava mar adentro, e nós não queríamos ir à casa do Steve Merritt porque achávamos que, na verdade, ele não ia-nos falar de coisas que eles não queriam, mas eu tinha uma missão, que era escrever o livro, e lá acabámos por ir. No meio disto tudo, e resumindo a ideia, aqui a história, é que Deus mostrou-me, naquele momento, quando o Paulo não quis ouvir, quando a Liana se foi embora, eu olhei nos olhos do Steve Merritt, e esta é a pura das verdades, Silvio, e nos olhos da Gina, especialmente nos olhos da Gina, e vi uma luz, vi um brilho espiritual como eu não via há muito e muito tempo. Se calhar era eu que estava mais perto, se calhar era eu que conseguia ver mais, mas o brilho nos olhos da Gina Merritt era incomum. Ela falou-me do fundador David Schmidt, falou-me da bênção que era trabalhar com uma pessoa iluminada e crente e espiritual que encontrou na Bíblia o código para ativar os cristais nano-orgânicos que eu já sabia que existiam pelo meu estudo no Instituto de Nanotecnologia onde tinha estado. E houve qualquer coisa que mexeu comigo, Silvio. A maior gratidão que eu tenho nesta empresa não é nem monetária, nem relacional, é espiritual, profundamente. E naquele dia, naquele momento,
na copa da Casa de Apoio à Piscina do Steve Merritt, que espero que um dia as pessoas que estão aqui hoje, se tiverem interesse, acho que vocês deviam todos participar no sonho do Steve Merritt entrando na casa dele para perceber como é que se constrói um sonho de classe mundial. Naquele dia, eu olhei nos olhos da Gina e disse: eu quero fazer isto. Eu não sei o que é, não sei como é que funciona, não sei se é difícil, mas eu disse: eu estou agarrado. Não é ao negócio, não é ao patch, não é ao sistema, é este brilho que eu ando à procura há tantos anos. Eu agarrei-me à Gina, abracei-me, chorei e disse: vamos fazer isto juntos. E ela chorou, abraçou-me e disse: Rui, ela chama-me por Rui. Rui, tu não imaginas o que vem aí de bênção. E olha, quando eu abracei o Steve disse: o Paulo não queria, a Liana fugiu, e o Steve abriu os olhos e disse-me assim: Miguel, temos tanta coisa a fazer juntos. Eu já o conhecia, mas não o conhecia profundamente. Eu não sou desta indústria, já agora. Quero dizer a todos que eu sou uma pessoa de corporativo, sou uma pessoa de empresas. Agora sou da indústria, mas na altura não era. E na verdade foi. Eu sou uma espécie de um outsider aqui, porque isto devia ter sido uma missão confiada a outra pessoa que não eu, mas se calhar é a única pessoa que podia levar por diante esta missão espiritual, porque a minha crença foi tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo sem ver eu acreditei neste caminho que estamos a trilhar agora. Rui, levaste isto para um ponto muito difícil. E eu vou-te explicar porquê. Ah, É por isso que eu e tu, Silvio, temos uma conexão que epá, quando nós começarmos a procurar lá dentro, vais ver que é uma teia que está muito bem montada. Porque deixa-me dizer-te uma coisa, e para tu recuperares o teu fogo emocional. A verdade é que eu até agora, enquanto estou aqui a falar contigo, posso dizer isto para quem nos está a ver. A minha única missão foi preparar o caminho. Eu desejei ardentemente durante anos, e posso dizer anos porque já tenho cerca de 3 anos, 2 anos e pouco talvez, deste projeto em particular, apesar de conhecer a indústria, nunca participei nela, vá lá, de corpo inteiro, não era o meu apelo. Mas eu acho que a minha missão foi preparar o caminho para pessoas como tu. Sinceramente, foi segurar o bastão, preparar a autoestrada, meter os sinais, pôr tudo limpinho para que agora seja fácil de correr. Porque quando eu comecei nisto, Silvio, não havia nada. Não havia testemunhos. Eu não. Eu falava para o boneco. Estás a ver aquelas lives onde aparecia 0 pessoas, aquelas reuniões que fazias apareciam 3 pessoas de favor. Eu nem sequer sabia como é que isto funcionava. Eu punha o patch, já falar sobre ele, eu punha o patch à luz e às lâmpadas para ele reagir, porque eu não sabia mais. Eu chamava-lhe X93, não era X99. Eu cometi os maiores erros que podes imaginar de liderança nesta indústria. Porque eu não era da indústria. Mas o que eu trouxe aqui, Silvio e todos, foi um conjunto de valores. Eu só me podia agarrar aos meus valores pessoais. E foram os meus valores pessoais que determinaram a qualidade e a saúde do projeto hoje. Eu não estou a dizer que eu sou o pilar, porque não sou, sou mais um. Não era possível estar aqui se não fosse uma equipa gigante, pessoas brilhantes, muito mais brilhantes do que eu, a vários níveis. Só que é nesta configuração muito louca, espiritualmente desenvolvida, que nós nos encontramos hoje. E eu digo, independentemente da fase onde podes encontrar, pode haver uma resposta aqui. Podes ligar a tua ficha a este motor, a esta comunidade, a estas raízes, porque vais ver sempre alguma coisa, quer tu, Silvio, quer qualquer pessoa que nos esteja a ver. Porque isto é muito mais do que rendimento, é muito mais do que dinheiro na conta bancária ou tecnologia. Isto é a minha conta bancária mais importante, é uma conta bancária espiritual. É onde eu deposito espírito, moeda espiritual todos os dias. Até me estou a arrepiar agora, porque eu vivo isto como se fosse a minha missão maior. Deus, naquele momento, disse-me: é menino, então estás-me a pedir essa missão, então eu vou preparar uma coisa à tua dimensão. Só que eu não sabia que isso é tão gigante e que se calhar é a coisa mais importante que eu fiz na vida e desvalorizei no início. Eu tive para desistir 3 vezes, porque eu dizia: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho 3 projetos empresariais que já deviam ter na rua, tive que os parar. Deus falou comigo e disse assim: vais parar isso tudo, porque neste momento tu és mais importante aqui. Eu que sabia que se eu construísse isto, iria atrair. E tu, não é? Quando é que o Noé construiu a barca? Antes do dilúvio, não é? Quando é que construiu a barca que salvou as espécies animais e que deu vida ao planeta, quando se diz no Antigo Testamento? Foi antes, não foi depois do dilúvio, foi antes. Então tive que construir isto antes. Que houvesse líderes como tu que dissessem: eu quero alguma coisa, e a minha missão foi preparar. Não é o crédito meu, o meu crédito é muito pequenino. Eu só tive que acreditar mais em mim do que o normal, porque eu sabia como o invisível, como o mais importante é invisível aos olhos, eu só queria era estar próximo deste fogo. E Deus deu-me esta missão. E eu, cada vez que penso nisto, sou grato por poder pôr em prática aquilo que me foi dado. Portanto, quero dizer, Silvio,
que aquilo que temos na mão que se chama LifeWave X39 é só uma plataforma de mudança para qualquer dimensão que as pessoas estejam aqui querem. Se querem mais dinheiro é possível, se querem mais relacionamentos é possível, se querem mais saúde física é possível, se quiserem melhor equilíbrio mental e emocional é totalmente possível, se quiserem pessoas absolutamente abundantes estão aqui todas, se quiserem viagens alucinantes com tudo pago, com pessoas que estão de bem com a vida, estão aqui também. Eu digo-te, o que eu mais gosto é estar no meio de vocês, de ti, das pessoas que são líderes, das pessoas que adoram isto e que sabem mexer na máquina, porque até há bem pouco tempo, Silvio, e esta é a pôr das verdades, eu não sabia mexer na máquina, e talvez tenha sido isso a minha grande defesa. Como não sabia, fiz de forma diferente. E eu acho que muitas pessoas viram, este tipo aqui é diferente. O Rui Miguel Coelho vem com uma conversa diferente. Ele não é igual aos outros. E é nessa diferença que nós somos ricos. Não é sermos iguais aos outros, é naquilo que nós somos diferente que realmente marca a diferença em alguém e que podemos conectar de forma totalmente inteligente e diferenciada de todos os outros. Eu acho que o valor está muito aí. Mas, meu querido Silvio, eu amo de coração a tia Cesarina. Eu digo-te, espiritualmente, eu nunca encontrei uma coisa que me deixasse louco a ponto de dizer que há poucas pessoas que entendem esta profundidade. E eu não me importo, porque eu não sou nem mais nem menos do que os outros. Cada um está no seu caminho. Mas se eu te disser que os dois pilares que erguem esta ponte são luz e amor. Luz pela tecnologia e amor, porque é verdadeiramente aquilo que irradia. Aquele magnetismo que tu dizes do ímã tem que ver com a corrente eletromagnética, que não vem do pensamento, não vem do racional, vem do emocional do coração, que é magnético quando ele se liberta e consegue alcançar o patamar. Eh, 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 eu não estava lá nesse momento. Eu não estava nesse momento. Eu conheço muito bem a Gina Merritt e o Steve Merritt. E eu sei exatamente o que é que tu estás a falar dessa luz que tu viste neles. Porque alguém que viveu a vida toda num projeto em que queria ter algo superior, algo super poderoso nas mãos, que a pessoa acredite que realmente pode mudar a vida das pessoas. E a Lifeway veio-lhes trazer isso, veio-lhes trazer algo que eles perceberam que o produto é de tal maneira incrível, por mais que a gente possa falar, ele é muito mais do que aquilo que a gente possa falar. E quando tu, por exemplo, ontem eu falei que para mim foi uma noite mágica ontem, porque nestes 32 anos que eu levo indústria, vê se eu consigo falar. Eu sou uma Maria Madalena porque as coisas que És me. como eu. Pá, eu não És consigo. como eu. Não Eu digo a consigo. toda a gente que eh, eu eu gosto de me gostava de emocionar, ser forte, estás a ver, mas não consigo. Eu sou assim, pronto. E quando as coisas me dizem. E ontem eu ouvir aquela história da Carmen, Carmen. que teve 14 anos na cama com fibromialgia de uma forma tão debilitante, tão debilitante, tão debilitante. E ouvir falar aquilo que aconteceu, a magia que aconteceu na vida dela, é uma coisa que nos marca para sempre. É impossível alguém ouvir aquela história, epá, e não se emocionar, não ficar louco de alegria, sabendo que tem algo nas mãos tão poderoso. Porque assim, quando a gente tem um negócio de vender coisas, epá, a gente vende as coisas, elas podem ser boas, a gente vende-as para ganhar dinheiro. Isto aqui é outro campeonato, é outro universo. Ah, achas que a Carmen está preocupada se ganha um cheque, se não ganha um cheque? Ela teve 14 anos presa a uma cama tinham que mexer para tudo, tinham que ajudar. De repente começou a andar, ela a chorar, a dizer que conseguiu andar 750 metros, que é uma conquista que só ela sabe o que é uma conquista. E ela vai na rua, 14 anos depois, ela tinha um restaurante, era uma pessoa super conhecida na vila, e as pessoas abraçam-na, beijam-na, por verem, pá, alguma vez a gente consegue calar a Carmen para ela não Não, falar desse produto? não, Não, é não. impossível. É impossível calá-la. E é esta magia que o Steve e a Gina viram, que tinham nas mãos uma coisa tão poderosa, que até mesmo as pessoas estavam a fazer Life Wave nestes últimos 20 anos, ainda nem sequer se tinham apercebido, muitos deles, de se a coisa fosse feita de uma forma mais empresarial, as coisas podiam realmente explodir a uma forma absolutamente incrível. E olha, eu não estava lá, mas eu sei exatamente o brilho deles nos olhos porque eu compreendo.
o procurar algo, estás a ver? Eu vou dizer uma coisa, eu não sei se vou conseguir dizer, só disse a uma pessoa isto, nem à minha esposa, nem à minha família eu disse, estás a Fica, ver? fica só entre nós dos dois agora. Só disse ao Hugo. Ah, os últimos 3 anos foram uns anos muito difíceis para mim. Ah, felizmente que profissionalmente eu tenho sido bem sucedido nos projetos em que eu tenho envolvido. Tinha um pé de meia e tive a facilidade de poder escolher os projetos e disse não a muita coisa porque eram coisas que eu não acreditava. Eu queria uma coisa em que eu tivesse o meu propósito. E aquilo que tu falaste, de sentires um vazio e de procurares um propósito de algo que te fizesse feliz, algo que tu fizesses, mas te fizesse cantar o coração, andavas à procura disto, pediste a Deus, ao universo, aquilo que tu quiseres, pá, é exatamente aquilo que eu estava naquele ponto. Eu pedia. Aqui não estamos a falar de religião, há pessoas que se calhar chocam-se de ouvir falar de Deus. Eu não sou religioso, acredito em Deus, e eu só me lembro dele duas vezes. Uma para pedir e outra para agradecer. Estás a ver? Acredito da minha maneira, mas pronto, podem chamar o universo e ficarem chocados. Eu pessoalmente pedia muitas vezes sozinho, pedia, epá, ajuda-me a encontrar algo, ajuda-me a encontrar algo, ajuda-me a encontrar algo, ajuda-me a encontrar algo. Pedia constantemente, estás a ver? Porque eu sei que na minha vida, aquilo que tu disseste, quando a gente pede ardentemente, não é, olha, se acontecer, não, não, é pedir ardentemente. Se a gente pedir ardentemente e for consequente com esse pedido, mais tarde ou mais cedo, na hora certa, no timing certo, quando a gente está preparados para receber, a gente vai receber. É isso, eu acredito nisso e identifico milhões contigo. E sabes o que aconteceu não sei, há 3 ou 4 dias? Estava a tomar banho, acabei de tomar banho, pá, comecei a chorar de uma maneira incontrolável, sabes? Parecia, pá, quem me visse, eu estava sozinho, ninguém me viu, parecia um maluquinho. A chorar, nunca me aconteceu isto na vida, a chorar copiosamente a soluçar, estás a ver? Sabes porquê? Porque de repente percebi que aquilo que eu tinha pedido, Vai acontecer. entendes? Pá, Entendo. Não, não, entendo. E deixa-me ajudar-te aí nisso. Na verdade, aquilo que é a minha missão aqui, Silvio, e agora vou dizer isto também, se calhar é um bocadinho de presunção, mas a minha missão aqui não é ser o maior desta indústria, nem ser o maior desta empresa. Se tu percebeste, eu nunca liguei muito para a corrida de ver quem é que chega ao topo do ranking, nem quem é que tem mais pontos. A minha missão aqui é resgatar pessoas. Foi preparar o caminho para alguém como tu. E é curioso tu falares que há 3 anos tu estás neste desafio pessoal de crescimento e agora encontraste a ti, encontraste este caminho. E pensa que é exatamente há 3 anos que eu ando a preparar este caminho. Eu abri este caminho com algum sacrifício, porque nada na vida se faz sem sacrifício. Deus pede-me disciplina, Deus pede-me rigor, Deus pede-me foco. Há 3 coisas que cada um de nós. A vida é baseada em 3 coisas. Primeiro, o teu pensamento interior, as tuas crenças, os teus desejos. O segundo é o teu mindset, as tuas referências. E o terceiro são os teus relacionamentos. Isto é um projeto de relacionamento. Nós crescemos com a relação com os outros. O que é que eu acredito? Quando tu tens alinhamento entre a parte física, a parte mental e a parte emocional, que é muito complicado, andamos uma vida inteira só para chegar a este ponto, equilíbrio físico, equilíbrio mental, bons pensamentos e equilíbrio emocional, gerir as emoções, para sermos produtivos e para andarmos para a frente. Este é o nosso desafio interior. Só podes crescer quando te relacionas. Eu não acredito em ermitas viver numa caverna ou isolados numa casa que evoluem espiritualmente e emocionalmente. Não, tem que ser através dos outros. Os outros são a porta de entrada. Esta indústria chama-se marketing de relacionamento. Eu sou um especialista em comunicação, gestão de marcas, e, portanto, para mim, isto é fácil do ponto de vista teórico e de aplicação empresarial, mas nunca o tinha feito num contexto de peer-to-peer, da indústria de marketing de relacionamento como ela ainda diz. Eu conhecia como uma indústria multibilionária, que movimenta muito dinheiro pelo mundo, portanto, é muito respeitador
quem ousa usar esta forma para chegar ao mercado, é quem. A Lifewave é uma multinacional que fatura hoje 600 milhões de dólares. Eu, quando apanhei a empresa, faturava 100 milhões, há 3 anos atrás. Crescer de 100 milhões para 600 milhões, para mim, é sinal de muita saúde e de que é um produto que realmente a empresa quer. Mas eu nunca percebi era como é que o mecanismo de pessoa a pessoa funcionava. Hoje eu faço parte de um desses movimentos, a empresa que mais cresce em todo o mundo, o maior fenómeno mundial de sempre de crescimento nesta indústria, chama-se Lifewave. E eu fui o pioneiro, tive essa sorte, de ter esse chamado, quando ainda não estava na Europa. Só abriu em 18 de março de 2023 e eu comecei este projeto em setembro de 2022. Foi uma primeira convenção em França para entender afinal o que era isto. Não percebia nada, fui às escuras, tive para sair 3 vezes porque não me identificava, nem sabia o que é que eu estava a falar. Isto é profissionais de saúde, tecnologia, física quântica, não é a minha área. Mas disse: não, aqui há uma coisa mais. Portanto, quando tu juntas os teus desejos, os teus valores, os teus pensamentos, com o teu mindset, com os teus relacionamentos, tens algo muito poderoso. E eu percebi que o poder do um para um, quando há uma missão maior e que há esta ligação, então torna-se absolutamente impossível tu não fazeres. Porquê? Sabes porquê, Silvio? Porque já não dependes dos outros. Tu libertaste da grilheta dos outros. O que eu vejo à minha volta são muitas pessoas com bem na vida, com rendimento, com estatuto empresarial, que estão presos à opinião dos outros. Trabalham e fazem as coisas sempre a pensar o que os outros vão pensar e comandam a sua vida em função do que os outros pensam. Aqui tu libertas-te disso tudo. Aliás, deixa-me dizer-te que quando tu choraste há bocado, no outro dia na casa de banho, tu estavas a tirar mais uma camada. O melhor, a melhor bálsamo que nós temos, Silvio, eu adoraria que isto fosse obrigatório, cada pessoa ter que passar por esta indústria. Escolha a ferramenta que quiser, a empresa A, B ou C. Claro que eu recomendo a LifeWave, porque é aquela que tem maior profundidade hoje em dia, para mim, visto nos meus olhos, espiritualmente também. Mas é uma lição tão profunda que tu tens que te despir do teu preconceito, do teu ego, do teu orgulho, para te voltares a reencontrar. E que bênção eu tenho, digo-te sinceramente, de poder estar nesta posição, de olhar para trás e perceber cada bocado. Eu lembro de cada dia. Sabes, Silvio, eu faço lives nesta empresa diárias, aí 3 vezes por semana, há mais de 2 anos e 7 meses. Sabes o que é isto? Sem nunca largar, sem ver resultados e continuar lá. Tu sabes o que é a força interior que te dá. Hoje que tu vês resultados, ainda me dá mais força, porque significa que eu estava correto na minha visão. Sabes o que é eu receber pessoas como tu e dar um abraço e desejar tu ou me ultrapasses no ranking, nos rendimentos, nos resultados, porque se calhar tens mais habilidade do que eu tenho nesta indústria. Eu ficaria feliz de que haja pessoas que se reencontrem aqui, porque é a minha única missão. Eu sou um gatekeeper, eu sou um guardião. Deus-me esta missão. Olha, toma a plataforma, faz o melhor dela, usa os teus valores e ajuda pessoas a terem uma vida melhor, em termos de saúde, de vivência familiar, de reencontro com elas próprias e, se calhar, de abundância espiritual que nunca tiveram. Se eu encarar esta empresa Lifewave XD9 desta forma, como o David Schmidt, que é um visionário com uma capacidade espiritual que eu nunca encontrei em lado nenhum, então significa que, independentemente do que venha no dia, tu estás sempre correto, estás sempre na tua missão, estás sempre na tua vibração, não há nada que te derrube, tu és literalmente invencível. E mais, podes deixar um legado que é de gênio. Para mim, um gênio é alguém que vive para além da sua própria morte, do seu período físico. Eu acredito que nós somos geniais da nossa maneira e eu acho que esta empresa foi feita para pessoas que têm uma visão genial, que não são pessoas extraordinárias nem fora da caixa, são pessoas que tiveram um pouquinho mais de ousadia para darem o passo. Por isso, eu queria dizer a toda a gente que está aqui a ver hoje, com o Silvio e comigo, que se quiserem experimentar o que é esta energia, falem por favor comigo, com o Silvio, com quem vos convidou, mas vão a um evento. Eu gostava de te conhecer se tiveres este apelo interior, que não sabes o que é este fogo ardente, que mexe contigo, que é muito mais do que dinheiro, que é muito mais do que estatuto, que é muito mais que dizer eu conquistei A, B ou C, mas conquistaste a ti primeiro, então eu quero-te conhecer e quero-te dizer, quero-te abrir a porta grande para aqui para os meus olhos, que eu acho que pode ser importante para ti. Ah, voltando, é isso. Eu, eu sei o que é começar uma live e não ter ninguém, e depois fazer outra e ter não ter ninguém, e fazer outra e ter duas, e fazer outra e ter duas, fazer outra e ter só um, e depois. Portanto, eu sei o quanto custa trilhar este caminho de 3 anos para. E não sei, digo-te sinceramente, não sei se eu teria a força interior para ter passado estes 3 anos para construir o que vocês construíram. Sou-te sincero. E por isso, se alguém que sabe agradecer e sabe reconhecer o tesouro que hoje nós temos nas mãos com a Lifewave em Portugal, sou eu.
entendes? Porque sei o que é difícil, difícil. E hoje, quando eu fui ao evento, houve dois momentos, e quando eu falo do Iman, e agora, tirando da espiritualidade, falando empresarialmente e falando de números, etc., porque eu sempre fui uma pessoa de números, mas sempre fui. O meu coração tem que lá estar, né? Fazer uma coisa que faça cantar o meu coração. Mas estes 3 anos, quando o Paulo me falou várias vezes disto e várias pessoas me falaram disso, e eu nunca quis ver porque não havia grandes resultados, pelo menos aqui em Portugal. E quando eu digo hoje que vocês conseguiram construir um imã absolutamente poderoso, porque a pessoa só se tem que dar ao trabalho de ver os resultados dos produtos, porque no fundo disto tudo, vocês tiveram, vocês tiveram a persistência, tiveram a visão, fizeram quando não havia, acreditaram quando não havia, foram persistentes, foram consistentes, hoje criaram eventos por todo o país, lives todos os dias quase, portanto, mas aliado a isso, foi a força do produto que vos faz, ou seja, é uma ligação tão grande, porque uma pessoa no fim de ver tantos resultados sabe que aquilo que está a fazer é bem. Tu sentes tão bem a promover o produto porque sabes que tu estás a fazer bem, porque tens uma certeza, porque são milhares de resultados. Isso hoje só não vê quem é cego. Então, esse imã dos resultados tanto financeiros como de resultados de produto, hoje é uma coisa que não existe no mercado. Ou seja, é uma força. Nós vamos ao evento e aquilo que eu vi foi uma energia contagiante, essa tal energia, essa tal luz, vindo de que todas as pessoas que estão lá dentro têm a convicção absoluta que estão a fazer uma coisa maravilhosa. E essa energia não se duplica, não se copia, não se falsifica. É impossível. A gente vai lá e vê que não é uma organização XPTO de evento e não sei quê. Não, aquilo vê-se que é uma coisa orgânica, é uma coisa natural, as pessoas falam do coração. E quando eu entrei lá, o mês passado, e eu, com a minha experiência, comecei a ler as coisas, não é? E eu disse: o que é isto que está aqui? O que é isto? É uma coisa incrível. Quando o Rui, o Hugo me coloca o patch, eu andava com dores, não conseguia fazer isto. Em meia hora, é que uma coisa é ver os outros. Em meia hora, a dor desaparece. E eu, ia, Jesus Christ. Então houve aqui dois momentos, que é, primeiro imã foi quando o Hugo falou comigo e disse ao Paulo, e o Paulo manda-me o cheque dele. Hoje já podemos dizer o valor, porque ele foi reconhecido nos Estados Unidos como acima de 1 milhão, portanto eu não vou dizer qual é o valor, mas no mínimo é acima de 1 milhão, não É é? acima do milhão. E eu conhecendo a indústria e o Paulo dizendo: Silvio, eu fiz isto, na realidade o negócio está aqui há 3 anos, o Rui, a Rita e outras pessoas fizeram, mas eu estava noutra empresa, não fiz, fui pondo algumas pessoas, mas o meu negócio eu comecei a sério há um mês, há um ano e meio. Não há ninguém na indústria, não há ninguém, absolutamente ninguém na indústria que num ano e meio tenha ganho mais de 1 milhão de dólares. Não há. Estás a ver? Há pessoas que têm 20 anos de indústria, ganham 20, 30, 40, 50 mil euros por mês, têm negócios incríveis, mas nenhum tem um negócio que um ano e meio criou isso. Então foi o primeiro imã. Ou seja, quando ele mostra aquilo, eu sou uma pessoa de números, ok? Sou uma pessoa de números. É como se eu tivesse sabes, uma armadura daquelas antigas e de Ficaste repente agarrado. ele liga ao ímã e eu pá, fico colado ao ímã. Só conseguia mexer os bracinhos e os olhinhos, estás a ver? Ou seja, esse ímã é uma potência gigantesca para aquelas pessoas de negócio, para pessoas que querem resultados. Foi o primeiro ímã. Ou seja, em Portugal ninguém pode dizer que este negócio não dá dinheiro, porque não há nenhum negócio de multinível a dar este dinheiro. Não há. Não. Primeiro ímã. Ou seja, esse ímã fez-me. Espera aí, há aqui qualquer coisa que eu não sei. Há aqui qualquer coisa que me passou ao lado, que eu estava distraído. É impossível alguém, num ano e meio, ganhar este dinheiro se não houver uma coisa muito, muito, muito especial aqui. Tem que haver.
É impossível, num negócio de multinível, de produtos, como deve ser, com cabeça, tronco e membros, com tudo, não é pirâmides, essas coisas todas, não estou a falar nada disso. Uma empresa com cabeça, tronco e membros, é impossível alguém ganhar mais de 1 milhão num ano e meio. Então, o que é que há aqui? Tem que haver aqui uma coisa especial. Então, foi aquilo que me fez. Epá, espera aí, estás a ver? Esse imã não havia há 3 anos atrás. Eu não tinha como mostrar. Ele hoje mostrou-me assim: olha, estás a ver? O Steve construiu um grupo em 35 meses e esse grupo faturou 500 milhões de dólares. É um recorde absoluto da indústria. Não é em Portugal, é no mundo. Exato. Ora, e não é pessoas a agarrarem caixas e pôr lá na garagem. É produto na rua, que é o negócio mais saudável que tu possas alguma vez ter. Esses dois factos foi um ímã tão grande em termos empresariais, de números, para mim, que sou uma pessoa de números, sou uma pessoa da indústria, sei o que é preciso para, estás a ver? Então foi o primeiro ímã super, super forte, que eu já não consegui resistir. Ou seja, tenho que ir ver o que é que se passa aqui. Quando eu fui ao evento, eu pensei, tem que haver aqui qualquer coisa de especial. Tem que haver, não é impossível, tem que haver. Quando eu comecei a ver as pessoas a falarem da forma como elas falaram, dos resultados delas, e epá, podia vir um furacão, podia vir o que tu quisesses, nunca irias conseguir demover aquela pessoa a não falar do produto. Ora, isso é o sonho de qualquer empresa. Não é de multinível. Olha, Todo... deixa-me pegar nessa tua deixa, porque tu estás a tocar num ponto que me é muito querido, porque eu sou de economia, trabalhei sempre em empresas, fui treinado para trabalhar em empresa, eu comecei a minha carreira, já agora vamos falar um bocadinho sobre essa parte, quando a minha carreira, eu fui estudar para a Holanda, tive a oportunidade de estudar fora, trabalhei inclusive com o próprio diretor internacional, na altura da Shell Internacional, o Sr. Van Varren, a Shell era britânica e holandesa ao mesmo tempo, e eu trabalhei com essas pessoas enquanto estudava e fazia parte do meu várias cadeiras do MBA na Holanda, em Roterdão, e fazia lá também a minha parte de economia. Quando vim para Portugal, fui estudar e fui também trabalhar na Universidade Nova na altura, foi onde eu estudei, e quando tive a oportunidade de ir trabalhar, fui trabalhar em falências de empresas. Podia ir para a consultoria, para a banca, fui para essa zona. E sabes uma coisa? Isso foi muito útil depois da minha carreira futura, porque eu trabalhei em consultoria, trabalhei em grandes organizações multinacionais americanas, e esta é uma empresa igual às outras. Esta é uma multinacional gigantesca, presente em 79 países, se não me engano, vai abrir agora a Colômbia também. Imagina uma multinacional presente como a Microsoft, como a Apple em muitos países. A única diferença entre a estrutura comercial e de marketing e de influência é que, em vez de termos lojas, vendedores, diretores comerciais, temos pessoas que influenciam outras. É um marketing de influência aplicado com base digital à tecnologia de saúde. Parece uma coisa complexa, mas é muito simples na prática. O que faz é que nós estejamos no centro de uma multinacional e sejamos diretores de nós próprios. Podemos ter o salário que nós quisermos, vamos dizer assim. Agora estou a falar para os executivos, estou a falar para as pessoas de empresas. Porquê? Porque, na verdade, o segredo desta empresa, que tu acabaste de falar, chama-se cash flow. Chama-se produto que sai do armazém diretamente para o corpo das pessoas, onde as pessoas pagam um valor online e não têm dependência de loja nem de estrutura nenhuma, vai diretamente para casa. É um sonho tornado realidade, onde tu, como influencer, se puderes partilhar com alguém, a empresa paga-te até 60% do valor que tu acabas por gerar. Há uma série de benefícios em cadeia que tu és qualificado para ter, tu geres o teu próprio rendimento. Silvio, Exato. toda a gente que me está a ouvir aqui, que se trabalhar por conta de outrem, se for um executivo, até pode ter um estatuto muito grande no cartão, mas garanto que na conta bancária há sempre um déficit. Garanto, a vida de hoje mostra-nos isso. Muitas vezes tem um complemento, mas pode permitir que as pessoas que entendam, como tu disseste, de solidez, de empresa, de números, que as pessoas querem saúde. E como tu disseste bem, muitas pessoas estão aqui connosco, elas não querem saber de negócio, querem saber da sua saúde. E são como a Carmen, tu disseste, ela usou o PETS todos os dias durante 12 meses. 12 meses. O resultado foi uma crença gigante nela, perdeu 47 quilos, se não me engano, começou a ganhar mobilidade, baixou a glicémia, ela era diabética, deixou de ser, os índices da fibromialgia desapareceram, as dores, e tem ganas, como ela dizia em Burgos, ganas de viver. É uma mulher nova, 14 anos de doença e de dor, curadas, entre aspas, não posso ser curadas porque é uma alegação que eu não posso fazer,
mas com a elevação das células terminais, o corpo voltou a regenerar-se. É extraordinário poder eu estar no centro da origem daquilo que deu a capacidade da Augusta ter falado Mas, à Carmen, e quem falou à Augusta foi, se não me engano, a Carla Pedro ou a Carla Afonso, já não sei, a Carla Alves, se não me engano, e quem falou à Carla foi a Elizabeth Faquinha. Eu sei a cadeia do bem que chegou até à Carmen. Pá, é inacreditável isto. Se tu pensares que podes ser elo de cadeia para milhares de pessoas à tua volta e a vida te beneficiar também financeiramente, porque a saúde financeira também é importante. Atenção, nós falamos sempre, parece que nós somos aqui umas virgens púdicas que não podemos falar destas coisas. Quem não tem saúde financeira não tem vida, lamento. Não tem, não pode satisfazer os seus sonhos, não pode ajudar os filhos. Eu tenho filho, tenho filhas, duas filhas, quero o melhor para elas, sem saúde financeira. Aliás, a minha filha hoje mandou uma imagem que eu não partilhei ainda com ninguém, a dizer: pai, fiz mais um investimento. Comprou o livro Pai Rico, Pai Pobre, a versão original, porque eu ofereci-lhe há uns anos a versão para miúdos. Ela adorou, disse: olha, pai, hoje fiz um investimento, e mandou uma imagem que depois posso partilhar no grupo e contigo, a dizer: fiz mais um investimento para rico, pai pobre. Eu disse: filha, vamos estudar o livro juntos. Tu sabes o que é poderes partilhar vida e ensinamentos com a tua filha através de um livro e poderes ter saúde pessoal, liberdade para o fazer? É inacreditável o que esta indústria e esta empresa em particular nos pode fazer. eu estava aqui a falar na questão do. É um sonho de qualquer empresa ter embaixadores da marca, mas estes embaixadores, por exemplo, imagina, a Apple tem uma range de fãs incondicionais. Ou seja, a Apple construiu o sonho de uma empresa que é ter pessoas que são, que são embaixadores incondicionais da marca e adoram a marca, tudo o que é lançado. Pronto, e isso é muito raro se conseguir no mercado, não é? O que a LifeWave tem aqui são, quer dizer, é outro campeonato, quer dizer, não é um influencer que é pago para falar bem da marca e amanhã fala bem de outra coisa. É outra coisa que não existe. É outra coisa que não existe. Quer dizer, tu vais pôr lá uma influencer a falar e depois vais pôr a Dona Carmen a falar do produto e vamos ver quem é que não é? A Carmen ganha os pontos, Então, completamente. então é isso. Foi isso eu, como empresário, eu vi o poder que nós temos nas mãos. Porque conta, se calhar, pelos dedos das mãos, uma marca, uma empresa mundial, global, que tenha utilizadores. Epá, são ferrenhos, porque é impossível não ser. Estás a ver? É impossível não ser. E quem for ao evento da Figueira da Foz e ver aqueles testemunhos todos, e quem se envolver, vai perceber aquilo que nós estamos a falar, porque parecemos uns maluquinhos a falar disto. Parecemos uns maluquinhos a falar de um penso. Estás a ver? Eu quando vi isto parecia um autocolante. Epá, como é que um autocolante. E as pessoas de fora não compreendem. Mas quando se envolverem, foi isso que eu me dei. Depois de 3 anos, me dei o benefício da dúvida, confrontado com os factos, estás a ver? E é isso que eu recomendo a toda a gente. Epá, vão ao evento. Vão à Figueira da Foz, é o próximo evento. Sem dúvida. Vão ao evento se, na realidade, tu procuras algo para viveres com o teu propósito, em que tu te podes realizar pessoalmente, podes realizar espiritualmente, como diz o Rui, podes realizar financeiramente, porque eu não estou aqui para ganhar mais um ordenado. Eu estou aqui para ganhar o dinheiro que o Paulo está a ganhar num mais curto espaço de tempo do que ele. Não porque eu sou melhor do que ele, não porque eu tenho a mania que sou bom. Não, é porque se o Paulo construiu isto, a construir o ímã que nós temos hoje, sem esse ímã, se hoje esse ímã existe, se o Paulo tem uma coisa, ele não tem aqueles resultados porque, não, ele tem aqueles resultados porque tem uma coisa além disto tudo, que é o hiperfoco. É a pessoa que eu conheço da indústria mais focada, não é focada, tem um hiperfoco, é outro nível. Então, o que é que eu pensei? Eu tenho tudo o que eles têm. Tenho a facilidade de ter a autoestrada toda montada. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar o hiperfoco do Paulo. Se eu copiar o hiperfoco do Paulo, e o hiperfoco é o quê? Eu não estou a dizer que as pessoas precisam fazer isso. As pessoas têm emprego, têm aquelas coisas todas, não podem fazer o negócio desta forma. Eu estou a dizer como é que eu faço e como é que eu vi. Estás a ver? Ou seja, eu estou a fazer full time. Eu tenho uma empresa que presta serviços de consultadoria de inteligência artificial.
monta inteligência artificial nas empresas e eu estacionei logo aquilo. Estacionei. Dediquei-me a 100%. Estás a ver? O que é que acontece? Eu sei que com a autoestrada o que vai acontecer é que vai haver pessoas que vão começar a ter resultados muito mais rapidamente. E ao terem resultados mais rapidamente, aquilo que vocês passaram para conseguir em 3 anos, vai haver pessoas que vão conseguir em meses. E que, por exemplo, o Hugo entrou e o Hugo fez logo, na primeira, acho que segunda, ou primeira ou segunda semana, fez manager. E passado de um mês e meio, mais ou menos, fez diretor. Deixa só acrescentar aqui, que para quem não conhece ainda a estrutura da indústria, ser manager é a primeira categoria da empresa que permite libertar um pagamento até 1.440 euros por semana. O segundo patamar é diretor, que permite libertar um pagamento até 2.440 euros. Isto, se a pessoa tiver habilidade para conseguir ter esse rendimento. Não é uma garantia que vai receber esse valor, mas é uma possibilidade. Ou seja, é como se eu tivesse passado para o próximo nível. É só para as pessoas que estão aqui a ver e entenderem que nós passamos por patamares de competência e de mérito. Há muita meritocracia aqui, foi o que me atraiu também muito. Yeah. Então o Continua. que é que acontece? O Hugo entrou, viu antes de mim, viu basicamente, e tem uma história muito parecida com a minha, tal e qual, e isto vai se repetir umas atrás das outras. Então ele fez numa semana e pouco, fez manager, e num mês e pouco fez diretor. O que é que ele me disse a mim? O que é que eu vi? Que é possível. Agora, só foi possível, não é porque o Hugo é XPTO de não sei o quê, não. É que a autoestrada está montada, os ímãs estão montados. É só ter a inteligência de acreditar naquilo que nós temos nas mãos. Não é preciso muita inteligência, é só ver. Quer dizer, só um gajo muito atapado é que não vê. Hoje, depois de vocês terem feito isso tudo, né? E ele levou as pessoas ao evento, as pessoas viram mesmo que ele viu e ele virou manager e diretor. O que é que eu fiz? Acreditei que era possível, fiz exatamente a mesma coisa, fazendo Estás o IP exatamente no mesmo caminho, é verdade. no caminho. E eu não consegui num mês e meio. Eu consegui num mês e 2 semanas desse mês eu estava no hospital por causa de tirar a pedra dos rins. Sim. Estou melhor que o Hugo? Não. É que o Hugo ensinou-me e mostrou-me que é super fácil, super rápido eu fazer manager e diretor no mês. Sabes o que é que vai começar a acontecer? É que fazer manager e diretor no mês vai cada vez ser uma coisa mais comum, mais comum, mais comum. Porque Concordo. resultados trazem resultados, rapidez traz rapidez e as pessoas entram num grau de aceleração. As pessoas vão compreender o que é o hiperfoco do Paulo, cada vez vão copiar mais isso, cada vez vai se duplicar mais isso e cada vez este negócio, o negócio começou agora. Não porque o Hugo ou o Silvio entrou. Não, é porque vocês, durante 13 anos, prepararam a autoestrada. E a autoestrada hoje está montada. Então só temos que ser inteligentes ao ponto de acartar pessoas, falar da nossa, de coração. Estás a ver? E depois é outra coisa. O imã é tão grande e nós estamos só a começar e vai ser ainda maior que vai ser completamente impossível às outras empresas a resistirem. Veio aqui um amigo meu, de longa data, veio-me falar de. Começou numa empresa há uma semana ou duas atrás. Veio-me falar dessa empresa. Eu, vamos ao jantar. Eu já sabia que ele me ia falar dessa empresa, porque eu, né? E eu disse assim: nem sabes onde é que tu vais meter. E eu sei que ele sabia a mesma coisa. Ele falou-me da empresa dele. E a seguir eu falei da minha visão, da visão que tu apanhaste lá com o Steve, que hoje é fácil acreditar nessa visão. Eu falei-lhe e ele simplesmente, vamos embora, vamos começar. E hoje, digo-te, é impossível, impossível, eu coloco, seja quem for, de qualquer empresa de marketing multinível que está a operar em Portugal, seja ela qual for, à minha frente, não tem argumentos para nós. Não tem, é impossível. Nenhuma empresa tem os produtos que nós temos. Nenhuma empresa tem o momento que nós temos, a energia que nós temos, devido a nós termos a certeza que estamos a fazer. Pá, como é que um patch
como é que um chá, como é que um batido, por melhor que ele seja, estou só a dar exemplos, como é que um creme da cara vai competir com pets? Não compete, não compete, não compete, não compete. Não, não há hipótese. Então, por isso é que eu digo, nós, eu acho que nem os líderes que estão aqui há 3 anos ainda se aperceberam da máquina monstruosa, do ímã monstruoso que, que montaram. Eu Olha, acho que deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acabo de vir dos Estados Unidos, estive numa convenção com 4.000 pessoas que vibravam como nunca vi na vida, em Orlando, num hotel pá, que era absolutamente fabuloso. Estávamos mesmo dentro dos resorts da Disney, estávamos ao lado de Disney Springs. Curiosamente, o nome do hotel é Omni at Champions Gate, ou seja, o portal dos campeões, é assim mesmo o nome do hotel. E foi tão mágico perceber que aquelas pessoas também sentiram que estávamos só todos a começar. As pessoas estavam entusiasmadas por se sentirem de novo a vibrar como uma criança. Deixa-me dizer-te uma coisa que eu senti lá, para complementar o que tu disseste. Tu falaste aqui em crença, é preciso ter uma crença muito elevada em nós e na indústria e no produto. É preciso ter um hiperfoco, tu falaste muitíssimo bem, mas há um terceiro elemento para uma performance extraordinária nesta indústria e nesta empresa, que é a capacidade de ter a liberdade de pensar e agir como uma criança e pôr a ação como um profissional. Porque o que eu vi e vejo no Steve é como se fosse um miúdo com 37 anos de experiência nesta indústria, continuar a querer brincar, envolver, a ter aquela crença como uma criança que acredita profundamente que não tem limites. Não há limites. Uma criança não lhe para pode ser, dizer não de sonhos. para ser E inocente. é isto que eu acredito. Repara, as pessoas como eu, aquilo que têm cá dentro e que me foi dado à nascença foi a capacidade de sonhar com uma criança. Eu posso acionar essa competência ou não. Durante muitos anos, eu resolvi não acionar, foi um muito cartesiano de economia, de vida, e há 3 anos atrás, como contei, resolvi voltar a tirar do baú a minha crença interior e procurar aquela fonte de bênção espiritual eterna. E ela contaminou-me, agarrou-me por dentro. E de repente, no meio disto tudo, veio projetos como a LifeWave, que é talvez neste momento uma bandeira maior de causas que eu tenho. Mas a verdade é que se tiveres crença em ti, na indústria, nas possibilidades, se tiveres hiperfoco para estás focado e tiveres a capacidade de sonhar como uma criança e agir como um profissional, tu podes entrar na tua estrada e ter um enorme sucesso. E a única portagem que te vai ser cobrada é todos os dias pôr a ação massiva. Todos os dias. Aqui não há forma. E eu quero já desenganar toda a gente que acha que é entrar e de repente o céu vai-lhes cair nas mãos. Não vai. Tem que colocar o vosso pedaço de ação. Vocês são tão importantes para a fogueira como uma pequena acha ou como um grande tronco. Vocês têm que dar o vosso contributo. E o contributo é pôr a ação, é contaminar, contagiar os outros, é falar aos outros com este brilho interior, como uma criança a dizer: tenho uma coisa que tens que ver. Não precisam ser profissionais de saúde, recomendo que não tentem explicar células terminais como faz um profissional. Eu não sei e falo de forma muito básica ainda hoje, e posso dizer que já apanhei e temos, converso com os médicos todos, leio muitos estudos e nunca me vou arrogar a mandar para a frente a alguém o meu conhecimento só porque sou eu. Quero sempre falar de forma simples para o mais comum das pessoas que merece tanto como eu ou qualquer pessoa ter acesso e poder brilhar por aí. Portanto, neste brilho, nesta vontade, não importa a idade que tu tens, podes ter 20, podes ter 10, podes ter 80 e é possível. Porque se a Carmen voltou a ter vida depois de 14 anos de estar numa cadeira de rodas e estar a ser cuidada por cuidadores, então também é possível a nós podermos reativar o nosso corpo de vontade e de sonho. E a razão pela qual eu falo isto é que nos Estados Unidos nós estávamos exatamente na Disney. Estávamos no Magic Kingdom, estávamos no Reino Mágico. Vê lá tu, Silvio, o sítio. Eu sei que se calhar tu adorarias estar lá comigo, com o António, com toda a gente, como se calhar outras pessoas, mas eu quero, já que não foi possível, eu só quero é que eu seja embaixador para vocês do que eu vi. Eu quero passar a minha vibração para vocês, todos os que quiserem receber, eu tenho um presente para vocês. Aliás, curiosamente, eu trouxe um presente para ti, Silvio, tu ainda não sabias. Ela está comigo, vou-te entregar agora no próximo evento. Se algum de vocês não puder ir à Figueira da Foz, escolha outro evento, escolha um evento online, fale connosco. Cada um sabe o seu timing, mas só peço uma coisa: não fiquem de fora deste movimento mundial, porque um dia vão olhar para trás, vão dizer assim: eu tive a oportunidade e não vi. Tal como o Silvio teve a oportunidade aqui há uns anos e disse: não, isso não é para mim, o timing não é meu. Eu digo: deem a oportunidade a vocês de usarem,
sentir a energia e dizer assim, eu identifico-me, eu quero uma parte disto. Vocês podem reclamar para vocês parte do brilho que nós já construímos. Eu não construí para mim, não construí uma autoestrada, ninguém constrói uma autoestrada só para si. Quem faz uma autoestrada é para os outros levarem para lá os carros e poderem andar à velocidade que entenderem. Este é que eu acho que é a minha missão maior, é poder ser guardião dos sonhos dos outros e construir propósitos para que os outros possam alcançar o seu brilho espiritual. É aquilo que eu sinceramente acredito cá dentro. Não interessa o pormenor do dia a dia, a coisinha que aparentemente correu menos bem, até essas eu acho que correram bem, nos tornam sempre mais fortes e mais resilientes. E mais uma vez, Silvio, vou-te dizer, e para todos, estamos só a começar agora. Eu vou terminar com uma última coisa e vou dar uma prenda a toda a gente que está aqui, que é o seguinte: vocês vão ao evento e vão ficar convencidos de que realmente este produto funciona, que vocês vão sentir muito bem a divulgá-lo e vocês vão sentir realização pessoal ao fazê-lo, ok? Este projeto. No evento, vocês vão resolver essa parte que é muito importante para toda a gente. A última parte que é, eu não sei se vou ser capaz. Muita gente vê as pessoas a ter sucesso, mas depois acham que não vão conseguir. Então vou-vos dar a prenda hoje. E este é um método, é a coisa mais incrível de simples. Foi o que o Rui falou. Este negócio é simples e de tão simples que ele é, torna-se realmente viral. O produto, nós colocamos o produto nas costas da pessoa e dizemos: olha, isto vai-te ajudar. Eu sei que tu tens problema, este e este, isto vai-te ajudar. Toma lá. Pões do pets. A seguir vais dar um link. Não, a seguir vais fazer o seguinte: vais, ok, mas o que é que isto é? Colocas, eu não te sei explicar bem, eu vou fazer o seguinte: vou fazer um grupozinho pequenino de WhatsApp, onde vou colocar a ti e duas ou três pessoas super especialistas desta tecnologia em Portugal, ok? E tu vais ter a oportunidade de fazer as perguntas todas que tu quiseres, ok? Só tens que pôr o patch e agora, ok, já te adicionei, tomas um link, o link é lifewaveresults.com, ok? E aí tu vais ver uma lista enorme de resultados. Qual é o teu problema? Tenho fibromialgia. Um exemplo. Vais lá, escolhes fibromialgia e vai-te aparecer todas as pessoas que têm fibromialgia, uma série delas, e tu vês os testemunhos, ok? Tens um vídeo do médico em cima e vês o vídeo do médico para perceberes a tecnologia. Não sou eu que te vou explicar. O vídeo do médico percebes a tecnologia. Se tiveres dúvidas, ok? Eu fiz o grupo e o que é que eu faço a seguir? Olha, Maria, tenho aqui o Silvio, tenho aqui o Rui, são meus amigos pessoais, são especialistas desta tecnologia, tiveram resultados incríveis com esta tecnologia e olha, as melhores pessoas do mundo para te ajudar a tirar as tuas questões são eles. Portanto, vê o vídeo com atenção, vê os resultados e a seguir coloca aqui as tuas questões que eles terão todo o gosto em te responder. Pessoal, Anda presente. se isto não é a coisa mais fácil, mais básica ao cima do planeta de fazer, eu não sei o que é. Quero falar a alguém do negócio. É a mesma coisa. Pois no Pets, se ele estiver à distância, é a mesma coisa. Olha, conheci um projeto completamente disruptivo no mercado. É uma coisa absolutamente incrível. Quero estar a conhecer. O que é? Olha, é muito simples. Vou fazer um grupo e vou colocar lá o Silvio e o Rui. São especialistas deste projeto em Portugal, ok? Têm tido um sucesso enorme e eles vão-te explicar tudo, ok? Adicionas, olha, está aqui, lifewaveresults.com/biz. A diferença, porque aqui eu estou a falar de negócio. Qual é a diferença? É que o site tem à mesma um médico a falar, tem os resultados e tem o Paulo Alves a explicar o negócio. Portanto, não sou eu que vou ter o trabalho de fazer uma apresentação, que eu odeio falar o mesmo duas vezes. Não é o Rui que vai fazer a apresentação. Estamos os três no grupo, tu não vais fazer nada, tu foste a ponte. O único instrumento foste a ponte. Ok? E ele vai ver o vídeo e a gente diz: olha, está aqui o Rui, o meu amigo, o Silvio, são pessoas que têm um tremendo sucesso neste projeto, super experiência, olha, nada melhor do que eles. Eu acredito que isto seja uma oportunidade muito boa para ti, ok? Não sei quais são as tuas circunstâncias da vida. Se tu achas que é bom para ti, fico muito feliz por ter sido a ponte.
Se tu não achares que não é o teu timing, pá, fico feliz na mesma porque fiz a minha função, ok? Portanto, amigos, negócios à parte, não há aqui pressões, não há aqui nada, ok? Quero-te apresentar o Rui e o Silvio. Mas nada, e nós agarramos num áudio e assim, olha, Pedro, bem-vindo, amigo do José, meu amigo é, ok? Estás à vontade, olha, aconteceu-me isto com este projeto, estou realmente super entusiasmado, vê os vídeos, isto pode ser uma coisa super interessante para ti, mas vê os vídeos e a seguir, assim que os vídeos, fala aqui, não é? Fala aqui que a gente explica. E o Rui faz um videozinho, um áudiozinho e diz, olha, Rui, a mesma coisa, estou aqui, olha, aconteceu-me isto assim assim, fui um dos pioneiros em Portugal, o negócio está fora, está mágico aqui em Portugal nestes últimos 3 anos, estamos muito entusiasmados, estamos a mudar as vidas, isto é uma coisa muito, muito, muito especial. Confia no teu amigo para veres isto com muito carinho, ok? E não importa a tua decisão. O Pedro fez a função dele, ok? Estamos aqui para te poder ajudar. Uau! Isso é que é um presente como deve de ser. Isso é que é um presente. Eu acho que as pessoas, eu acho que qualquer pessoa que hoje agarre com esse que nós falámos, com essa crença, com esse foco e com este brilho, como se fosse criança que permite sonhar, se tiver ferramentas como essas, é só fazer, não há outra maneira de encontrar. E deixa-me dizer também para terminar, que eu, como vejo hoje, eu vejo muitas pessoas aflitas, vejo muitas pessoas em stress financeiro, que é uma das piores doenças que se pode ter. Vejo pessoas perdidas, vejo pessoas sem grande esperança porque se deixaram apanhar na armadilha de julgar que a vida ia ser toda muito certinha até o final das suas carreiras e que depois o Estado lhes ia pagar reformas e que a vida ia ser mais tranquila. Pelo contrário, hoje nem têm dinheiro, nem vontade de sonhar e estão presas nelas próprias. Eu acho que a nossa grande missão é resgatá-las para poder dizer assim: vem para um poço seguro, vem ver que há formas melhores. Até porque tu sabes melhor do que eu, a inteligência artificial vai substituir muitos empregos pelo mundo. Nos próximos anos são milhares ou milhões de postos de trabalho que se vão extinguir, pessoas que vão ficar completamente desesperadas, sem saber o que fazer, Telecom e pode com despedir filhos. 1.000 pessoas, a Telecom, aqui em Portugal, 1.000, por causa Estão a da. ver? Pronto. Essas pessoas todas precisam de soluções. Se vocês tiverem a coragem de ser agentes de mudança e puderem dizer, vem ver uma coisa comigo, vocês podem fazer a melhor ação social. Nós falamos aqui em responsabilidade social quando partilhamos o PETS, porque é saúde que se transmite e amor, a saúde também é amor, mas quando dão esperança e dão um caminho a alguém, ela vai-vos agradecer para o resto da vossa vida. Pode não ser o timing dela, pode não ser a coisa que ela mais está preparada, mas pode aprender, como qualquer pessoa aqui aprende, a fazer algo que lhes pode libertar a vida. Deixem-me dizer uma coisa. Eu hoje uma das minhas grandes missões é mostrar aos executivos das empresas, às pessoas que trabalham em mundo corporativo, que são centenas de milhares em Portugal, que há melhores formas de poder equilibrar uma vida hoje, porque o rendimento hoje em dia de um salário, mesmo que seja confortável, hoje com a subida de custo de vida, com a subida das rendas, com a subida do cabaz básico alimentar, com a subida dos custos gerais, ela já não é confortável, já não responde àquilo que é o dia a dia. E hoje em dia vivemos vidas pobres, não conseguimos relacionar, temos um stress permanente em nós. Eu quero só dizer a vocês que é mais importante que nós temos que fazer é ajudar-nos a nós a pensar, é dizer assim, se eu tiver esta ferramenta comigo, possa passar para o próximo nível, porque é que eu não hei de fazer isso? Porque é que eu não hei de dar a oportunidade a mim e aos outros de seguir para o próximo nível? Por isso eu estou a falar, é impossível hoje qualquer headhunter de empresa me vir recrutar. Podem vir com o trabalho de gerir a Coca-Cola, com o trabalho de estar à frente de uma Microsoft, com o trabalho de poder lançar um projeto especial na Apple ou qualquer outra empresa que me possa seduzir. Eu vou dizer, eu não irei. O que eu recebo aqui a todos os níveis, pessoal, relacional, financeiro, espiritual, não é compatível com o que o mercado paga. Não é compatível com a liberdade que eu hoje tenho. E eu digo, o que as pessoas estão hoje à procura é desta liberdade profunda, desta vontade profunda de serem algo diferente, de poder entregar diferença no outro. Se eu puder, com este meu projeto de 3 anos, com esta nossa vivência de líderes, muitos deles muito melhores do que eu em muitas áreas, mas por algum motivo, como diz o Silvio, conseguimos ter este imã que nos atrai e que nos permanece a todos juntinhos a querer o melhor em conjunto para o bem da humanidade e para esta cadeia do bem, como diz a Liana Alves, que mando já, desde já um beijinho também, nós vamos concretizar aquilo que é o sonho maior de libertar vidas e de poder permitir que haja pessoas
talvez os mais novos que possam sonhar verdadeiramente, porque o pai e uma mãe disse, eu quero ver algo que eu às vezes nem sequer entendo, mas se é bom para os outros, há de ser bom para mim. Nós construímos o veículo e a autoestrada é a altura de vocês entrarem também. Silvio, não sei se estás aí. O Silvio parece que caiu. Parece que estou eu aqui com vocês. Se o Silvio caiu, então o que eu quero dizer para vocês, se calhar também para terminar, o Silvio já vai entrar, são três coisas. A primeira, acreditem nos vossos valores. O que nós temos na mão nesta empresa não é nada mais, nada menos do que uma plataforma de vocês construírem os vossos valores, acreditar nos valores e pô-los em prática. Vou dar o meu caso. Existem quatro valores que eu tenho, que eu pratico diariamente. O primeiro é energia e entusiasmo, foi aquilo que me motivou quando iniciei o projeto, foi colocar energia e entusiasmo aqui, como faço em qualquer outro ponto na vida. O segundo é compromisso com os resultados. Eu comprometi-me a levar Portugal para a linha da frente deste projeto, com a ideia que eu não sabia que ia ser considerado desta maneira de atrair e ser imã para outros líderes, como o Silvio é, como o Hugo é, como são se calhar muitos de vocês que estão aqui. O terceiro é foco e dedicação ao sucesso dos outros. É o meu terceiro valor que me demorou muito a desenvolver, mas eu percebi que eu não sou ninguém se eu não me dedicar aos outros. É através do sucesso dos outros que eu tenho o meu próprio sucesso. Eu fui formado, se calhar para ser mais egocêntrico, mais focado em mim, numa altura que a escola de economia era muito nessa linha, e portanto o terceiro valor é este compromisso com o sucesso dos outros. E o terceiro, o quarto, é inspiração e persistência. Inspiração nos outros, num livro, numa frase, e depois a persistência de nunca baixar os braços, sabendo que o que é mais importante é que tu te resgates para uma missão maior. Portanto, se vocês mantiverem os vossos valores intactos, que sejam pessoas de valores, vocês vão ligar os vossos valores aos valores dos outros. Vocês vão ver aqui pessoas entusiasmadas, vão ver pessoas que se calhar nem se identificam, mas vão ver pessoas, acima de tudo, que estão ligadas a algo maior que as puxa. Eu acredito que o patch, que eu tenho também aqui comigo, está aqui, vocês podem ver, está aqui no peito, estou a usar um glutationa, que é um patch juntamente com o X39, que faz a limpeza da nossa estrutura das toxinas. Eu fiz uma viagem agora aos Estados Unidos, estou a limpar os metais pesados das viagens. A verdade é que nós temos ferramentas para nos elevar. E eu acredito profundamente que a nossa missão é ligar pessoas através do Pets. O Pets liga pessoas umas às outras. Não estou a falar mais uma vez da parte espiritual, mas estou a falar da parte da energia. Eu acredito em energia e vibração, acredito muito em frequência. A nossa atitude perante a vida é uma frequência, e depois acredito na intensidade com que nós vemos a vida. Eu acredito em vidas intencionais. E se tu quiseres fazer parte deste projeto, eu vou-te mostrar como é que a tua intencionalidade pode dar origem a uma abundância gigante. A linguagem de Deus é a abundância. Não estou a falar de ser milionário, mas a abundância de amigos, de oportunidades, de crenças, de energia é a tua maior dádiva. A energia, a saúde, a entrega a pessoas saudáveis é o teu maior ativo onde podes crescer, tu e a tua família, acredito eu. Por isso é um privilégio estar aqui. Obrigado mais uma vez, Silvio. Já voltaste, estás sempre aqui de volta. Eu estava a falar dos meus valores e quero muito que as pessoas entendam que isto é uma empresa de valores. Obrigada. Apanhei um susto que a energia cortou, mas obrigada, Rui, pela tua entrega. Obrigada do fundo do coração por teres resistido, por teres sido persistente, por teres inspirado outras pessoas. A liderança em Portugal hoje da LifeWave é maravilhosa. É só um espelho daquilo que tu és, daquilo que o Paulo da Liliana é. Uma liderança maravilhosa que fazem conferências, eventos por todo lado. E realmente estou muito, muito orgulhoso por ter apanhado esta bandeira com vocês. Por isso, estamos aqui para vos poder ajudar. Fala com a pessoa que vos trouxe até aqui hoje para ouvir esta conferência. Se fui eu, fala comigo. Se foi o Rui, fala com o Rui. Se não fomos nós, fala com a pessoa que te indicou esta gravação. Por amor de Deus, faz isso. É que nós temos aqui uma ética que somos intransigentes em relação a isso, ok? Por isso estou muito feliz e vemos na Figueira da Foz. Vai ser o máximo. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, meu querido. Um abraço.